Olá, vamos ao PET 1 do segundo ano do ensino médio da semana 1. O tema é Elementos das artes visuais. A arte visual é o tipo de expressão artística que é captada pela visão. Ela também é definida conforme seu meio ou sua mídia, como por exemplo o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o cinema e o vídeo. Todos os trabalhos de arte visual são composições e para compreendê-las é necessário conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação desses elementos. A composição é a organização ou arranjo dos elementos da arte visual, de acordo com os princípios da mesma. Elementos das artes visuais. Os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de elementos formais. Estes elementos fazem parte de objetos de arte visual, como as imagens, as esculturas, os edifícios, e transmitem muito sentimento e sensações. Os elementos formais são ponto, linha, forma, textura, cor e espaço. O ponto em si é uma forma, a menor unidade perceptível que o nosso olhar pode ver. A linha. No sistema codificado da visão, os perfis e contornos do objeto são esquematizados como formas lineares. Quem desenha traça linhas e com elas exprime uma forma, define um objeto sobre a folha de papel ou outra superfície. A forma. Na linguagem visual, as formas podem estar nas imagens, como nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, nos vídeos e nos filmes, ou podem ser construídas como as esculturas, os objetos, os relevos e os edifícios. A textura. Algumas coisas têm relevo em sua superfície, a que chamamos de textura. Nós podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-los ou apenas observando a sua superfície. A textura é, por isso, uma sensação visual ou tátil. A figura. Na linguagem visual, quando pensamos em formas, imaginamos que elas existem em relação a um fundo, um espaço que pode ser o plano do papel ou mesmo o espaço real, no caso de uma escultura. As figuras são construídas pela utilização das linhas que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado sobre uma superfície. As formas podem ser geométricas ou orgânicas. Cor. Nós vemos as cores por causa da luz. Cada coisa neste mundo, quando iluminada, emite ondas que nos fazem ver determinada cor. Através das cores, nos emocionamos. As formas criam uma riqueza muito maior que as faz únicas. Elas se individualizam. O estudo da cor com relação à sua origem classifica em dois grandes grupos: a cor obtida aditivamente, por meio da luz, estudada pela física, e a cor obtida subtrativamente, cor pigmento, estudada pela química. O espaço. O espaço na linguagem visual pode ser definido como tridimensional, que é o espaço real, onde as obras de arte tridimensionais estão situadas. No espaço tridimensional, as formas têm altura, largura e profundidade. Elas ocupam lugar no espaço. Elas são usadas na arquitetura, nas esculturas e nos objetos utilitários. E a forma bidimensional,
que é a representação do espaço tridimensional em uma superfície bidimensional, como a superfície do papel ou a tela da pintura. Vamos à atividade. Número 1. Preencha as palavras cruzadas de acordo com os elementos das artes visuais. Você vai preencher todos os espaços que estão na horizontal com as seguintes respostas. A número 5. Impressão produzida no olho pela luz. A resposta é cor. Número 7. Elas ocupam lugar no espaço, elas são usadas na arquitetura, nas esculturas e nos objetos utilitários. A resposta é tridimensional. Número 10. É uma sensação visual ou tátil? A resposta é textura. Na linha vertical, você vai preencher com as seguintes respostas. Número 1. Organização ou arranjo dos elementos de acordo com alguns princípios. A resposta é composição. Número 2. Construídas pela utilização das linhas, são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado. A resposta é figuras. Número 3. Formada pela união de várias linhas dispostas de forma a contornar o espaço vazio. A resposta é forma. Número 4. Representação do espaço tridimensional em uma superfície. A resposta é bidimensional. Número 6. Menor unidade perceptível que o nosso olhar pode ver. A resposta é ponto. Número 8. Os perfis e contornos do objeto. A resposta é linha. Número 9. Expressão artística que é captada pela visão. A resposta é arte visual. Veja como ficou distribuído nas palavras cruzadas. Vamos para a segunda atividade. Associe os elementos das artes visuais à imagem que tem predominantemente a utilização desse elemento. Os elementos são ponto, linha, forma e textura. Nessa primeira imagem, vemos uma pintura de Jorge Seurat. A técnica é pontilhismo. O elemento das artes visuais utilizado é o ponto. Nessa segunda imagem, Church Front and Fork, a resposta é textura. Predomina a textura. Na terceira imagem é o Congresso Nacional. Você coloca que predomina a forma. E na quarta imagem é uma pintura de Kandinsky. Predomina a linha.